Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, conforme a publicação no Diário Oficial desta terça-feira, dia 12 de março, abriu o chamamento público para a operação de uma linha intermunicipal após desistência da aviação Danúbio Azul, a atual permissionária do trecho. A empresa Viação informou à agência que não tem condições de atender a demanda da linha rodoviária entre a cidade de Cajuru e Cássia dos Coqueiros. A publicação de chamamento público, diz a Artesp, visa convocar empresas interessadas já cadastradas que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviço de fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar qualquer das três linhas em caráter emergencial. A contar de hoje começa contra o prazo máximo de 5 dias úteis para a formalização do interesse junto à Artesp. A operação será sob o regime de autorização pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc1@artesp.sp.gov.br. O diretor de Procedimentos de Logística da Artesp, conforme a publicação no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 13 de março, abriu o chamamento público para a operação de 8 linhas de transporte intermunicipal de passageiros, 5 do tipo rodoviárias e 3 suburbanas. Todas as linhas conectam cidades na região de São José do Rio Preto e Araçatuba, e as permissionárias Transrápido São Francisco e Transporte Célico não estão prestando os serviços de transporte. A Artesp considera que o transporte de serviço é serviço essencial e não pode, portanto, ser interrompido, prejudicando a população das cidades. Para garantir a continuidade dos serviços, a Artesp está convocando empresas que atuam no serviço regular e no serviço de fretamento para que se manifestem interesse em assumir as operações em substituição das atuais permissionárias. As interessadas deverão apresentar uma manifestação formal acerca de seu interesse em operar cada linha sob o regime de autorização em caráter emergencial pelo prazo de 180 dias. Este prazo é prorrogável uma única vez por igual período. As interessadas deverão apresentar uma manifestação formal acerca de seu interesse em operar cada linha. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. São 8 atos de chamamento público, uma para cada linha sem atendimento. As linhas são as seguintes. Na Transrápido São Francisco são as seguintes linhas: a linha suburbana entre São José do Rio Preto e Cosmorama, e as linhas rodoviárias entre São José do Rio Preto e Palestina, e entre Cardoso e São José do Rio Preto. Já com a Célico Transportes, temos as linhas rodoviárias entre Tanabi e José Bonifácio, entre Monte Aprazível e Buritama, entre Tupã e São José do Rio Preto, e as duas linhas suburbanas entre Araçatuba e Planalto, e entre Neves Paulista e José Bonifácio. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou nesta quarta-feira, dia 13 de março, a revogação de portaria que homologou a expedição de licença originária para a JBL Turismo operar a linha em operação na linha entre Rio de Janeiro e Lima, no Peru. Pela decisão SUPAS número 121, o superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da agência atendeu ao pedido de renúncia protocolado pela JBL, formalizando sua desistência. A ANTT cita ainda que a licença originária que autoriza a operação não havia sido expedida à empresa JBL Turismo. A empresa já opera ligações internacionais entre os trechos como São Paulo a Buenos Aires, São Paulo a Santiago, Curitiba Buenos Aires, Porto Alegre Buenos Aires, Foz do Iguaçu Buenos Aires, Rio de Janeiro Buenos Aires e Florianópolis a Buenos Aires. A empresa também opera no Chile. A JBL está no mercado de linhas rodoviárias desde 2008, além de atuar em fretamento, e tem sede no estado do Rio Grande do Sul. Foi publicado em dia 27 de fevereiro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a certidão de transitado em julgado de uma decisão favorável ao aplicativo de ônibus rodoviários da Buser, que divulgou a publicação nesta última quinta-feira, dia 14 de março. A ação foi movida em 12 de julho de 2018 pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, a SETPESP.
Significa que especificamente neste processo não cabem mais recursos contra Buser na Justiça Paulista, mas podem haver contestações no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Segundo a Buser, isso ainda não ocorreu. Além disso, não há uniformidade das decisões. Em uma nova decisão de segunda instância, atendendo à empresa Andorinha, que opera linhas regulares, acórdão da nona Câmara de Direito Público do DJSP, negou pedidos do aplicativo Buser e de empresas de fretamento em um recurso que teve atendimento parcial. De acordo com o entendimento desta decisão publicada em 11 de março de 2024, os serviços de ônibus por meio de aplicativos são irregulares. Não pode haver compra de viagem de forma individual pela prática ser contrária ao decreto que regulamenta os transportes rodoviários no estado de São Paulo. E estas plataformas tecnológicas configuram concorrência desleal aos serviços regulares. As últimas viagens da Transacreana no trajeto entre Rio de Janeiro a Lima, no Peru, na maior linha rodoviária do mundo, têm sido de muito frio no território peruano. Com temperaturas abaixo de zero, quem viaja nessa época do ano ao Peru tem que levar bastante agasalho para enfrentar o frio extremo, principalmente para usá-la durante as paradas programadas para refeições. Na parte interna dos veículos, o sistema de calefação garante uma temperatura agradável e confortável. Os registros feitos pelos motoristas da Transacreana durante passagem pela Cordilheira dos Andes mostram qual era a situação durante o café da manhã do grupo que viajava do Brasil ao Peru. O gelo e a neve encantavam os passageiros e ao mesmo tempo exigiam a atenção redobrada dos motoristas com muita experiência e habilidade finalizarem a viagem com segurança. Para quem tem interesse em viajar com a Transacreana na maior linha rodoviária do mundo, os interessados podem adquirir passagem através do site da empresa transacreana.com.br ou pelo WhatsApp no número 68992426242 ou em agências credenciadas nas rodoviárias. Os embarques ocorrem sempre às quintas-feiras. Saindo do Rio de Janeiro, a empresa realiza embarques também em São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho e Rio Branco. No lado peruano, a Transacreana atende cidades como Puerto Maldonado, Cusco, Abancaí, Nazca, Ica e, claro, a capital Lima. A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de confirmar que dará início à produção de seu ônibus elétrico ainda em 2024. O modelo chamado e-Volksbus está em desenvolvimento no Centro Mundial de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende, no Rio de Janeiro, e se vale de todo o conhecimento acumulado pela empresa nos 5 anos de experiência com o primeiro caminhão elétrico feito 100% no Brasil, o e-Delivery. Os dois veículos, inclusive, têm tecnologias e componentes compartilhados para fazer frente às condições severas de operação no país. Essa confirmação ocorre no Fórum RJ Eletromobilidade, a nova matriz energética e o futuro dos transportes rodoviário por ônibus no estado do Rio de Janeiro, organizada pelo DETRO RJ, o Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado do Transporte e Mobilidade Urbana, o CETRAN. O encontro ocorreu nos dias 12 e 13 de março, das 9 da manhã às 5 da tarde, no estádio de Ramo da Lagoa, na zona sul do Rio. O e-Volksbus iniciou seus primeiros testes em maio do ano passado em linhas com tendências que despontam no cenário automotivo para o transporte de passageiros. O modelo apresentado no evento tem capacidade de 20 toneladas e uma autonomia de até 250 km, com sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade. Além disso, vem com sistema de frenagem regenerativa que maximiza a autonomia de bateria e reduz o desgaste dos freios do veículo, e o sistema EcoDrive Mode, que ajusta o consumo de energia do veículo. Outro diferencial é que tem proteção contra inundação, adequando o produto às realidades de operação no Brasil. Também estará equipado com um sistema de ajoelhamento para maior acessibilidade dos passageiros e a suspensão pneumática integral. Ainda na fase protótipo, o modelo utiliza a solução exclusiva de arquitetura modular para a construção de veículos, podendo produzir desde um micro-ônibus de 9 metros até um superarticulado de 23 metros.
A configuração foi concebida pela engenharia Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, que agiliza a adaptação para as diferentes plataformas de caminhões e ônibus Volkswagen. A configuração permite dividir o veículo em 3 módulos principais: o módulo frontal, módulo central e o módulo traseiro. Com o sucesso da linha de rodoviário G8, lançado oficialmente pela Marco Polo no dia 20 de julho de 2021, com os modelos Paradiso G8 1050, 1200, 1350, 1600 LD e 1800 DD, além do Viaggio G8 800, que foi lançado em 16 de junho do mesmo ano, sem a denominação G8 na época. Muito se esperou pela principal versão do Viaggio, o 1050. O modelo, que é bem requisitado por empresas de fretamento ou que operam linhas intermunicipais de curta distância, até o momento não foi lançado e era o único rodoviário produzido pela Marco Polo para o mercado brasileiro, que ainda estava na geração 7. Neste sábado, dia 9 de março, foi avistado nas imediações da Marco Polo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, as 2 primeiras imagens das unidades finalizadas da versão. Os veículos estavam pintados em uma cor vermelha, meio alaranjado ou laranja meio avermelhado, dando destaque ao design e às diferenças entre os modelos, mas segue a mesma linha de design já conhecida, bem similar ao modelo Paradiso G8 1050. Apesar de não identificadas com nenhuma numeração, placa ou configuração, sabe que se tratam de 2 unidades diferentes, pois estava sob chassi Scania e outra sob o chassi Mercedes-Benz, e que provavelmente serão utilizadas como modelo no lançamento oficial do veículo, que pode acontecer nos próximos dias. As mudanças não trazem qualquer piora para a linha G8, e sim melhorias para o modelo Viaggio, que possui um mercado onde a montadora precisa atender às suas solicitações de menor custo de manutenção, com peças intercambiáveis de gerações anteriores, deixando o veículo com maior tempo à disposição das operações das empresas, além das mudanças incentivarem a renovação de frota por veículos da última geração que estão sendo lançadas pelas montadoras brasileiras, trazendo maior segurança, conforto e modernidade para as estradas. Na dianteira do veículo, é possível observar que o conjunto óptico e o farol com iluminação halôgena, mas que provavelmente, assim como os veículos da linha Paradiso, pode haver a opção pelo modelo com iluminação Full LED, e o farol de neblina possui design redondo, diferente da linha Paradiso G8, que possui design exclusivo e similar aos veículos da linha New G7. Além disso, é possível notar o friso dianteiro perfurado, característico da linha Viaggio, e um novo design para o retrovisor do lado esquerdo, já que a linha Viaggio naturalmente possui um retrovisor com um braço menor que os veículos da linha Paradiso, e mesmo a montadora tem a opção de 2 retrovisores avançados, mesmo que com um braço mais curto, as empresas optam para o retrovisor esquerdo ao lado do motorista, até por serem veículos que costumam operar em maior urbano. Nas laterais, as únicas mudanças notadas se referem ao encurtamento da pintura abaixo do motorista, que, assim como o Viaggio 800, não se integra ao para-choque dianteiro, indo somente até o conjunto óptico, no design do arco da caixa de rotas, que possui um design mais arredondado, também igual ao modelo da geração anterior, e a substituição do friso cromado na lateral por um pintado, o mesmo utilizado no modelo Viaggio 800, e a ausência do friso em alumínio na base do retrovisor, que é presente na linha Paradiso. Também é possível notar que o design do primeiro vidro não possui um design de queda, que foi bem marcante no lançamento G8. Na traseira, a principal mudança está no desenho do para-choque, que, assim como na dianteira, deixa de utilizar lanterna de neblina com um design exclusivo da linha G8, para utilizar um modelo redondo, além de ter um outro círculo ao lado para refletir a luz do farol do veículo que estiver vindo atrás, conforme demanda a legislação de trânsito. O modelo Viaggio, conforme também já conhecido nas gerações anteriores, utiliza somente a parte de baixo da lanterna traseira, onde estão a luz de ré, seta e lanterna. É o mesmo utilizado no Paradiso, mas sem a parte na lanterna adicional.
Outro detalhe sutil notado é nas Três Marias, como é popularmente conhecida a luz de posição superior dos veículos na dianteira. Não é possível notar muita diferença em relação ao modelo Paradiso G8, mas na traseira elas são nitidamente menores, sendo todas iguais e pintadas no fundo vermelho, imitando o design das que são utilizadas na linha Paradiso. O Blacklight segue o mesmo estilo, com design menor e fundo pintado, no formato do utilizado no modelo Paradiso G8. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário que fazia a linha São Paulo a Espinosa acabou pegando fogo por volta das 4h30 da madrugada deste último sábado na altura do quilômetro 170 da rodovia estadual MG 122, na zona rural de Janaúba, no norte de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, o ônibus seguia transportando 19 passageiros e, apesar do susto, não houve feridos. O condutor do ônibus disse aos militares que as rodas travaram e em seguida as chamas se iniciaram. Mesmo utilizando extintores, ele não conteve as chamas. Devido ao intenso incêndio, a rodovia precisou ser interditada temporariamente. Agentes do SAMU atenderam ao motorista com princípio de intoxicação. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba. A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais também atendeu a ocorrência e auxiliou no tráfego de veículos. O nome da empresa responsável pelo ônibus acabou não sendo informado. Um ônibus rodoviário da Citral Transporte e Turismo acabou pegando fogo na noite desta última sexta-feira, dia 8, quando trafegava pela rodovia estadual RS-115 no distrito de Várzea Grande, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com o Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul, o ônibus seguia viagem com 18 passageiros a bordo e não houve registro de feridos. A corporação conseguiu controlar o fogo, chamando a atenção de quem passava pela região. O ônibus já foi retirado do local. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Em 2023, a empresa teve o registro de ao menos 2 ônibus que pegaram fogo na cidade de Gramado. Um ônibus da aviação Eucatu acabou sequestrado na tarde deste último sábado na altura da comunidade Vila Sádia, cerca de 60 km de Cáceres, por volta de 1 da tarde, como informa a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. De acordo com a corporação, um homem de 49 anos de idade identidade venezuelana, usou uma faca e passou a ameaçar o motorista, anunciando que iria matá-lo. Um dos passageiros, ao conseguir sinal de telefonia, acionou o 190, que mobilizou as equipes de segurança para conter o bandido sequestrador. O motorista da aviação Eucatu passou um momento de medo e pânico, com uma faca ameaçado de morte pelo bandido. Um venezuelano de 49 anos, com um nome não divulgado, sequestrou um ônibus com 19 passageiros em Cáceres na tarde deste último sábado. O marginal ameaçou os passageiros e determinou que todos fossem para o fundo do coletivo. A agente da concessionária Nova Rota e da PRF também acabaram acionadas para a ocorrência de sequestro. Sob ameaça, o motorista acabou forçado a furar o bloqueio. Ao abrir a porta do ônibus, o bandido, na tentativa de fugir do cerco policial, sem sucesso. A polícia militar precisou dar 2 tiros para cima para que o homem se rendesse. Ele foi algemado e dominado. Todos os passageiros feitos reféns foram liberados e o venezuelano foi preso e está à disposição da justiça. Uma colisão envolvendo uma moto e um ônibus urbano da empresa Transporte Santo Antônio deixou um motociclista morto na manhã desta segunda-feira, dia 11 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima não foi identificada e acabou morrendo no local. Um amigo de 20 anos, que seguia na garupa da moto, teve ferimentos e precisou ser levado para o Hospital Adão Pereira Nunes. Na mesma cidade, seu estado de saúde é estável. Nas imagens de uma câmera de segurança, mostra o momento em que o motorista aciona a seta indicando que faria a conversão, momento em que a moto em alta velocidade colide contra o coletivo. Um ônibus urbano que fazia a linha 512 do consórcio Navegantes acabou perdendo o controle após uma falha no freio e colidiu contra alguns carros e uma árvore na manhã desta segunda-feira, assustando quem passava pela região. O acidente ocorreu na Lagoa do Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, e apesar do susto, não há registro de feridos. De acordo com o Cintur de João Pessoa,
O coletivo teria apresentado uma falha mecânica. Próximo à lagoa estava recebendo assistência mecânica no local. Em um certo momento, o ônibus começou a se movimentar e pegar velocidade, quando o mecânico entrou no veículo e evitou que o coletivo pudesse atingir outras pessoas. Um grave acidente envolvendo dois ônibus, um urbano Unileste ATT, que presta serviço para a MTU, e um rodoviário da transportadora turística Natal, acabou deixando ao menos 8 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira na rodovia Mogi a Salesópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, a colisão entre os coletivos ocorreu em frente à Escola Estadual Sentaro Takakoa. Agentes do Serviço de Atendimento de Urgência do SAMU também atenderam a ocorrência. Os feridos foram levados para a unidade de saúde da região. Um ônibus urbano acabou incendiado na tarde desta segunda-feira durante um protesto contra a morte de dois irmãos por um policial militar na noite deste último domingo, na cidade de Esmeraldas, na região metropolitana de BH. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o coletivo ficou totalmente destruído na rodovia estadual LMG 060. Os moradores da região denunciam que houve truculência por parte dos policiais. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também foram acionados para a ocorrência. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais comunica que fará uma entrevista coletiva às 6h30 para comentar a ação. Um ônibus urbano da empresa Transportes Barra acabou colidindo na tarde desta segunda-feira contra um poste de energia na estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O coletivo que operava a linha 803 acabou com a frente totalmente danificada devido ao impacto da colisão contra o poste. Não há informações sobre o número de passageiros e sobre feridos. Os passageiros que operam os ônibus da empresa relatam que os coletivos não têm manutenção e apresentam problemas. A falta de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro deixa os clientes do transporte com a sensação de andarem em ônibus sucateados. Em Brasília, um ônibus urbano da empresa Taguatinga Transporte e Turismo, que opera o trecho entre Santo Antônio do Descoberto até Brasília, foi flagrado na manhã desta segunda-feira circulando com parte do volante quebrado, e a cena viralizou nas redes sociais. De acordo com os clientes da empresa, o descaso é grande com a prestação do serviço, já que o ônibus teria saído da garagem com a direção quebrada. A empresa Taguatu informa que o ônibus foi vistoriado antes de sair da garagem, que seguia em boas condições de trafegabilidade. Para atender aos clientes, um outro coletivo foi disponibilizado para que os mesmos pudessem seguir até a rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Os passageiros reclamam que desde fevereiro estão pagando mais caro na tarifa e que o atendimento não é bom e que o descaso segue constante no trecho. Um ônibus urbano que acabou incendiado por volta de 8h30 da noite desta última segunda-feira na Avenida Engenheiro Manuel Ferramenta Júnior, na zona noroeste da cidade de Santos, chamando a atenção de moradores. De acordo com informações preliminares, 3 bandidos deram sinal e quando o motorista parou no ponto, um deles embarcou armado. O marginal determinou que o motorista e os demais passageiros desembarcassem e em seguida o mesmo ateou fogo no ônibus. Apesar do ato terrorista, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de São Paulo acabaram acionados. Não há informações sobre a motivação do ato terrorista. Um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus escolar deixou 7 crianças e o motorista do coletivo feridos na manhã desta terça-feira, dia 12, na BR-070 em Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, o acidente teria ocorrido por volta de 6 da manhã, quando a carreta teria fechado o micro-ônibus, que perdeu o controle e tombou em seguida após sair da rodovia. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU também atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram levados para a unidade de pronto atendimento da UPA na Primavera do Leste. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus da aviação Santa Edvagues deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, como informa a Guarda Municipal de Barra do Piraí. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na Avenida Major Mário Salgueiro, quando o caminhão perdeu o controle e bateu contra o ônibus que seguia para o bairro Santa Bárbara. O motorista do caminhão apresentou ferimentos e acabou preso às ferragens. Agentes do Corpo de Bombeiros resgataram a vítima, que precisou ser encaminhada para o UPA da região. No ônibus, apesar do susto, não houve feridos, como informa o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
Um micro-ônibus que fazia o transporte da banda Flag Imoral acabou tombando na noite desta última segunda-feira na BR-153, no trevo de acesso à Escola de Medicina Veterinária da UFNT em Araguaína, no Tocantins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta de 11h20 da noite e acabou deixando 6 músicos feridos, além do motorista do coletivo. 6 músicos da banda do cantor Flag Imoral ficaram feridos em um acidente de trânsito com um micro-ônibus que transportava a equipe, além do motorista do coletivo. O cantor da banda seguia em um carro com o empresário atrás do micro-ônibus quando percebeu o acidente e iniciou o socorro às vítimas do acidente. O coletivo fretado retornava de um show no Piauí e seguia a viagem para Araguaína, já que o ônibus da banda passa por manutenções na cidade de Goiânia. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. Um ônibus da aviação catarinense acabou batendo na proteção do túnel dos bombeiros na noite desta última terça-feira, quando trafegava em um retorno. O que chama a atenção é que o local é bem sinalizado e mostra que a altura permitida para veículos é de 3,4 metros de altura, e o ônibus em questão possui mais de 4 metros de altura. A falta de atenção do motorista ou de aviso por parte do departamento de tráfego da empresa sobre o retorno do local ser proibido com esse tipo de ônibus evitaria o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, devido ao acidente com o ônibus, 4 pessoas apresentaram ferimentos e já estão atendidas. A linha que o ônibus fazia e o número de passageiros a bordo no momento do acidente não é informada. Segundo o perfil Itapema Mil Grau, uma passageira que não teve identidade revelada acabou arremessada do ônibus, sofrendo ferimentos graves. Um ônibus urbano da empresa Santa Terezinha Transporte e Turismo, que opera linhas na cidade de Videira, no meio oeste catarinense, acabou pegando fogo na manhã desta última terça-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O coletivo que seguia na linha Bonita, em direção ao centro da cidade, quando as chamas se iniciaram no motor. O motorista do coletivo informa que, ao perceber uma fumaça saindo do motor, parou o veículo e desembarcou todos os passageiros. A corporação disse que, apesar do susto, não houve feridos. Um outro ônibus precisou ser disponibilizado para atender aos passageiros até o destino final. Um acidente com um ônibus deixou ao menos 18 pessoas feridas na tarde desta última terça-feira na altura do quilômetro 143 da BR-116, no município de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros apresentaram ferimentos leves e moderados e a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a rodovia por meia hora. A agente da concessionária que administra um trecho e do serviço de urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para um hospital da região. A rodovia foi liberada por volta de 3 da tarde. A onda de violência segue deixando um rastro de destruição na Baixada Santista e assustando moradores e turistas que frequentam a cidade de Santos. Na noite desta última terça-feira, dia 22, 2 ônibus urbanos acabaram incendiados por bandidos. Um dos motoristas que tentou pegar um extintor para conter as chamas acabou ferido e precisou ser socorrido para uma unidade de saúde da cidade. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados e informaram que o incêndio fora controlado pelos motoristas do ônibus. Os militares realizaram uma vistoria e localizaram apenas um pequeno foco de incêndio que acabou debelado imediatamente. Uma equipe do SAMU atendeu um dos motoristas que inalou fumaça e sofreu queimaduras em uma das mãos. Ele já teve alta médica da Santa Casa de Santos. 2 ônibus rodoviários que operam um trecho São Paulo a Foz do Iguaçu acabaram assaltados no fim da noite desta última terça-feira na altura do quilômetro 360 da BR-369, no município de Mamborê, no interior do Paraná. De acordo com a PRF, ambos os coletivos acabaram abordados por bandidos quando seguiam viagem para São Paulo. Os assaltantes seguiam em 2 carros, um de modelo Fiat Strada branca e um Kia Sportage, com 2 ocupantes no primeiro veículo e outros 3 no segundo. Um dos passageiros dos 2 ônibus se assustaram com a ação violenta dos bandidos durante uma viagem noturna. Um dos bandidos atiraram para obrigar os 2 motoristas a pararem o coletivo. Ao entrar nos coletivos, determinaram que os condutores desativassem o sistema de câmeras e roubaram todos os passageiros a bordo. Agentes da Polícia Militar do Estado do Paraná perceberam o assalto e, ao chegar próximos, os bandidos já haviam fugido, deixando os 2 carros que são roubados no local. De acordo com a PM, os ônibus seguiram viagem após o processo de fiscalização para entender detalhes do assalto e verificar a condição dos passageiros. Segundo conta, apesar do susto, não há registro de feridos.
Um ônibus urbano acabou incendiado na noite desta última quarta-feira na Avenida Doutor Dário Aragão, no centro de Barra Mansa, no sul fluminense, após 2 bandidos serem presos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, o motorista do coletivo acabou rendido por um bandido armado que determinou que ele desembarcasse e, em seguida, ateou fogo no coletivo. O veículo seguia sem passageiros e o motorista não teve ferimentos e, apesar do susto, em momentos de tensão, o bandido fugiu em seguida. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram atendendo a ocorrência. Um ônibus rodoviário que saiu de Laranjeiras do Sul, no centro-oeste do Paraná, com pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, em direção à cidade de Curitiba, acabou abordado por bandidos na madrugada desta quinta-feira, dia 14. De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta de 13h40 da madrugada, na altura do quilômetro 267 da BR-277, na cidade de Prudentópolis, na região central do Paraná. Em 2 carros, os bandidos abordaram o motorista afirmando ser uma fiscalização policial. E depois entraram no veículo e levaram todos os pertences dos pacientes e a chave do veículo. Apesar do susto, não há informações sobre feridos. Agentes da PRF atenderam os passageiros e um chaveiro foi acionado para a criação de uma nova chave do coletivo. A Prefeitura de Laranjeiras do Sul foi comunicada para que pudesse encaminhar outro coletivo. Uma colisão envolvendo uma moto e um ônibus da Auto-ônibus Fagundes acabou deixando um motociclista ferido na manhã desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta de 9 horas da manhã, na Alameda São Boaventura, nas proximidades da garagem de ônibus da Ingá, no sentido centro. A Prefeitura de Niterói informa que, por meio da empresa Niterói Transporte e Trânsito S.A., que o fluxo de veículos seguia intenso no momento do acidente. A idade do motociclista não foi informada. O mesmo acabou atendido pelos bombeiros e encaminhado para um hospital da região. Uma manifestação realizada na tarde desta quarta-feira, dia 13, na estrada do Itanhangá, na favela da Tijuquinha, na zona oeste do Rio, por conta da morte de um jovem, acabou vandalizando ao menos 2 ônibus. O jovem teria sido executado devido a uma disputa de território entre bandidos e facções diferentes que atuam na região. A identidade do jovem não foi informada. Os 2 coletivos tiveram janelas quebradas e foram pichados, inclusive com a sigla Comando Vermelho, com a sigla CV, na lataria do veículo, para mostrar que os bandidos desta facção dominam a região. Os rodoviários viveram momentos de pânico e medo, em meio à tensão do protesto. A região vive em uma guerra civil não declarada há meses. Agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lotados da 31ª BPM do Recreio dos Bandeirantes, acabaram atendendo a ocorrência na região conhecida como Vila da Paz, na favela da Tijuquinha, no bairro Itanhangá. A Polícia Civil do Rio acabou acionada por meio da Delegacia de Homicídios, que deverá investigar a morte do jovem. 2 ônibus da aviação Redentor acabaram apredejados na noite desta última quarta-feira quando trafegavam pela linha amarela, chamando atenção para a falta de segurança na via expressa. Em um dos casos, a pedra atingiu o para-brisa e um dos passageiros acabou ferido pelos estilhaços. Um dos casos teria ocorrido por volta de 6h37 da noite, com um veículo que opera na linha 113 Del Castillo. A empresa informa que os coletivos seguem na garagem e passarão por reparos, retornando para a operação ainda sem uma data definida. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que a 22ª BPM é realizada diariamente em patrulhamento nas vias expressas de nossa área de policiamento, como a Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha. Além disso, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas segue com patrulhamento nas principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Um ônibus urbano da aviação Itamaraju acabou destruído pelo fogo na tarde desta quinta-feira, no bairro Várzea Alegre, em Itamaraju. Em alguns vídeos que estão divulgados nas principais redes sociais, mostra o coletivo pegando fogo. A aviação Itamaraju lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com as autoridades na investigação do crime. A empresa também reforçou que está comprometida com a segurança de seus colaboradores e passageiros. Parte dos moradores relatam que os ônibus da empresa seguem apresentando problemas durante as viagens. Apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus do Expresso Gardênia foi visto na manhã desta quinta-feira, soltando intensa fumaça quando chegava na rodoviária de Carmo da Cachoeira, no interior de Minas Gerais.
Os passageiros da empresa ficaram assustados com a situação do coletivo. Apesar do susto, não houve feridos. A empresa já teve registro de ônibus apresentando fumaça e incendiados durante as viagens. A causa do incidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Passageiros que estavam na rodoviária do Rio de Janeiro passaram por momentos de pânico e terror. Terminou somente no início da noite o sequestro do ônibus de 2 andares da Aviação Sampaio na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. A ação criminosa teve início na tarde desta terça-feira, dia 12 de março, e durou cerca de 3 horas. As operações do terminal foram afetadas, com a normalização total prevista para esta quarta-feira apenas. De acordo com as informações da Polícia Militar, no início da ocorrência, 2 passageiros ficaram feridos. Um foi identificado como Bruno Lima, baleado no peito, e foram 3 tiros. Outro passageiro foi atingido por estilhaços. O sequestrador, identificado como Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, indivíduo que já possui 2 passagens pela polícia por roubo. Desde 2022, estava em regime de semiaberto. Lima, inclusive, já havia assaltado um ônibus e foi condenado pelo crime que ocorreu no coletivo da linha 110 ao Terminal Gentileza ao Leblon no dia 19 de abril de 2019. O coletivo estava no túnel Rebouças e o homem estava com um comparsa entre os passageiros. Em 2020, foi condenado a 8 anos de prisão, mas foi beneficiado pelo sistema de progressão de pena para o regime semiaberto. A Rodoviária do Rio e a Aviação Sampaio atualizaram as notas oficiais sobre o incidente. Os passageiros saíram do coletivo em segurança e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. O ônibus tinha como destino a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava a serviço da empresa Útil, que faz parte do mesmo grupo. Foram vendidas ao todo 43 passagens, sendo 37 para o segundo andar na categoria executiva e 6 para o primeiro andar na categoria leito. A partida estava programada para as 2h30 da tarde. Segundo relatos dos usuários, o ônibus já tinha saído da rodoviária, circulou por aproximadamente meio quilômetro, mas apresentou um problema no ar-condicionado. O motorista então decidiu voltar para o terminal quando o ônibus foi invadido. A rodoviária teve as operações paralisadas no período da tarde e houve uma intervenção no batalhão de operações policiais especiais no local. Por causa da necessidade de negociação e de cercar a área, o trânsito sofreu alterações. O acesso da Rua Equador para o viaduto do gasômetro foi interditado. A alternativa para quem seguia na Avenida Francisco Bicalho ou linha vermelha era seguir pela Rua General Luiz Mendes de Moraes e Praça de Iná de Queiroz. A cidade do Rio de Janeiro ganha mais uma opção do transporte público, com o início da operação da nova linha 90 Fundão Terminal Gentileza na linha do BRT Transbrasil, conectando os 2 terminais. A fase experimental do serviço já está em vigor, com o horário estendido das 10 da manhã às 3 da tarde, visando atender a demanda da população. Por enquanto, a linha funcionará com paradas apenas na Estação Maré, na Transcarioca, seguindo direto até o Terminal Gentileza pela Transbrasil. Os intervalos entre os ônibus serão de aproximadamente 10 minutos, garantindo uma frequência adequada para os passageiros. Para auxiliar os usuários nesta nova rota, operadores da Mob Rio estão presentes para orientar sobre a utilização da linha. A abertura da Transbrasil está sendo realizada em etapas, com previsão de que todas as estações do corredor estejam em pleno funcionamento até o final do mês. Além disso, a ampliação do horário de funcionamento nesta fase inicial também beneficiará a linha 80, que liga a Penha ao Terminal Gentileza no serviço parador, que começou a circular recentemente, desde o dia 24 de fevereiro, após a inauguração do Terminal Gentileza. Desde o último sábado, seu funcionamento de horário será das 10 da manhã às 3 da tarde, com intervalo de 10 minutos, proporcionando mais opções de deslocamento para os cariocas. A Expo Minis, exposição que reúne miniaturas de ônibus, terá mais uma edição este ano. Será no dia 23 de março, das 10 da manhã às 4 da tarde, na garagem da Expresso Redenção, empresa de transporte de Taubaté, no interior paulista. Realizado em garagens, terminais e outros espaços, o objetivo do evento, de acordo com os organizadores, é reunir administradores de modelos de ônibus e empresas, além de contar a história dos transportes por meio de miniaturas que remetem a diversas épocas. A garagem fica na Travessa Margarida 200,
ônibus Esteio em Taubaté. A entrada é franca. O passeio terá sorteio de miniaturas e uma visita ao Museu Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Para quem está na capital paulista e Grande São Paulo, sairá um ônibus histórico nas décadas dos anos 1980, o modelo monobloco Mercedes-Benz O370 RSD. O veículo restaurado de alto padrão para a época vai partir às 7 da manhã da rua Voluntários da Pátria 421, perto da Unisantana e da Estação Portuguesa Tietê, da linha 1 azul do metrô. A passagem de ida e volta custa R$ 65,00 e as viagens são limitadas. Para mais informações da viagem e compra da passagem, o contato é Marcos Gazelli, um dos organizadores, pelo telefone 11 94 903 5009. A gestão de Sidney Piva de Jesus em frente ao Grupo Itapemirim tornou as empresas de transporte inviáveis e a falência acabou sendo a única solução. Este é um dos argumentos da administradora judicial SSM Partners, em resposta à tentativa do ex-proprietário de reverter a falência, anular o leilão de bens móveis e imóveis que já foi realizado e, consequentemente, suspender as operações arrendadas das linhas pela Suzantur, empresa de transportes do ABC Paulista. A manifestação foi protocolada em 11 de março e entrou no sistema de justiça nesta quarta-feira, dia 13, sendo trazida com exclusividade. Piva tentou pela Justiça de São Paulo e o STJ se apossar de novas das empresas, revertendo a falência. Na última sexta-feira, dia 8, o ministro do STJ, Humberto Martins, suspendeu provisoriamente o leilão realizado nesta quarta-feira, após atender questionamentos de Piva sobre a falência e os valores dos bens. Os lances somaram R$ 77,8 milhões para imóveis, ônibus, carros, caminhões, equipamentos e imóveis. A suspensão é para novos cálculos e o leilão não foi cancelado. O presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Heraldo de Oliveira Silva, negou o recurso especial movido pela ANTT, que queria cancelar o arrendamento de linhas rodoviárias interestaduais para a Suzantur, que eram de responsabilidade da Itapemirim Caiçara do Grupo Itapemirim. A decisão é de 6 de março de 2024 e entrou no sistema da Justiça nesta quinta-feira. O magistrado destacou que a decisão da primeira instância da Justiça Paulista pela falência do Grupo Itapemirim e que permitiu o arrendamento das linhas por 2 anos a Suzantur de Santo André, no ABC Paulista, foi baseada em vários fundamentos legais. A convicção dos magistrados assentou-se em mais um fundamento, não abrangendo o recurso todos eles, diz o desembargador. O magistrado, ainda em seu despacho, diz que o recurso movido pela ANTT não tem condições de ser admitido. Trata-se de recurso especial interposto pela ANTT, com fundamento nos artigos 105.3-A da Constituição Federal, contra o acórdão proferido na C1, na primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, e o recurso não reúne condições de admissibilidade. O desembargador destacou também que se a ANTT mover embargo da declaração para mudar a decisão, não será atendida porque este instrumento jurídico é para esclarecimento de decisões e não para mudá-las. A juíza Zenair Ferreira Bueno, da 2ª Vara de Falência Pública de Rio Branco, da comarca de Rio Branco, no Acre, determinou que o Estado chame novas empresas de ônibus para operar linhas rodoviárias intermunicipais de forma emergencial, que também abra uma licitação para firmar contratos com maior tempo de duração e mais exigências às empresas. A magistrada atende a ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Acre, contra a AGEAC, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre. A determinação é para que a agência estadual abra processo de habilitação de forma imediata para trechos como Rio Branco, Assis Brasil, Rio Branco e Rio Branco, Cruzeiro do Sul a Rio Branco, entre outros com igual ou menor fluxo de passageiros. Estas contratações devem vigorar até o final de um processo licitatório a ser aberto pelo governo do estado, como diz trecho da decisão. A agência pode ser multada em até R$ 200 mil em caso de descumprimento. O Ministério Público alegou que os atuais serviços de insatisfatórios são operados por meio de contratos a título precário e que há monopólios nos serviços. Ainda de acordo com a decisão, a AGEAC alegou que teve início um processo de licitação, mas não provou que a concorrência avançou.
O empreendedor especialista em transporte Hugo Eugênio Fleck, presidente do Grupo Ouro e Prata, receberá em Brasília nesta quarta-feira a medalha JK, ou grau oficial. A honraria é concedida pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, a personalidades que se destacam pela prestação de serviços relevantes ao setor de transporte e logística. O Grupo Ouro e Prata iniciou com a empresa familiar Aviação Ouro e Prata no transporte rodoviário e hoje atua em diversos setores: transporte hidroviário, rodoviário, encomendas, construção de barcos para transporte de passageiros e alimentação. O grupo tem atuação no transporte hidroviário e rodoviário de passageiros em 11 estados, contando hoje com mais de 2.000 colaboradores. Hugo Fleck é vice-presidente da FETER-ERGES, presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros do Rio Grande do Sul, a RTI, e integra a diretoria de várias associações. A entrega da medalha JK vai ocorrer nesta quarta-feira, na sede do Sistema de Transporte em Brasília. A Volare conquistou o destaque na 26ª edição da pesquisa Marca de Quem Decide do Jornal do Comércio. Líder nacional na produção de micro-ônibus, ficou em quarto lugar na lembrança como fábrica de ônibus entre os gestores de empresas de auto executivos no estado do Rio Grande do Sul. A Volare tem investido continuamente na atualização e aperfeiçoamento dos seus veículos, em especial nas configurações destinadas ao transporte urbano, com capacidade de transportar até 53 passageiros entre sentados e em pé. O principal objetivo é oferecer ao operador opções de veículos desenvolvidos para as mais diferentes demandas, tanto para uma linha regular como complementar de transporte. E para fechar, uma última notícia. O Grupo JCA informou na noite desta última segunda-feira, dia 11, que as vendas de passagens de ônibus pelo WhatsApp das empresas Viação Cometa, 1001 e Catarinense cresceram em torno de 300%, desde quando esta forma de comercialização começou em janeiro de 2023 pelas companhias. No mesmo comunicado, o diretor corporativo de marketing do Grupo JCA, Rodrigo Trevisan, diz que neste período a ferramenta de venda pelo aplicativo de mensagens da Meta melhorou, mas promete mais aperfeiçoamentos. Foram realizadas reformulações das respostas dadas pelo chatbot e a tendência para a escolha da viagem. No mesmo comunicado, o Grupo JCA explica como atualmente fazer a compra. Toda a conversa é feita via chatbot, mas com interação dinâmica e humanizada. Cada empresa, Aviação Cometa, 1001 e Catarinense, possui seu próprio número de atendimento. A interação começa a partir de qualquer mensagem enviada pelo usuário, na qual ele é convidado a se identificar que o diálogo siga. Caso algum comando sugerido pela inteligência artificial não seja seguido ou respondido, a interação não prossegue e o cliente passa a não mais receber mensagens do número. As respostas são direcionadas conforme o que for solicitado. É permitido ao cliente visualizar as rotas operadas pelas empresas, consultar horários de partida e chegada dos ônibus a partir do dia selecionado, poltronas disponíveis para compra e finalizar a reserva da viagem. Caso o usuário opte pela compra, a própria interação emite um código Pix para concluir a transição. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Eu espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.